Bom, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver nos acompanhando pelo YouTube. Hoje é dia 16 de novembro de 2022. Temos a alegria de receber a queridíssima Ive Judensnyder para a nossa palestra de hoje, né? Ive é parceira desde 2002, quando nos conhecemos no mestrado em História das Ciências na PUC, e já vivemos algumas aventuras juntas. Por exemplo, aquela coisa maravilhosa, encantadora, que era Ars Ciência, né, criada e editada pela Ive, uma revista que eu adorava, e, inclusive, o Breno, a Juliana chegaram a contribuir também, né, com a revista. Depois, a Ive foi parceiríssima em Prometeica, e quando eu saí da Prometeica, ela permaneceu lá na coeditoria com o Flamínio e a Cris, né? A Isso. Cristina Bonfilioli. Então, eu vou fazer aquela apresentação rápida e formal, né? A Ive é economista pela Fundação Armando Álvares Penteado, é mestra pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em História das Ciências, e é doutora em Ensino de Ciências e Matemática pelo PECIM da Unicamp. Atualmente é professora da Universidade Paulista nos cursos de Economia e Administração. Na mesma instituição, coordenou o curso de Ciências Econômicas no Campi Marquês e no Campus Paulista. É redatora de materiais didáticos de filosofia para o ensino médio do Colégio Objetivo e de material de apoio EAD da Universidade Paulista. Também atua no setor de publicações como editora adjunta de Prometeica. Ela não colocou aqui, mas a Ive é também autora de contos, romances, ensaios. Que mais, Ive? Poesias. Poesias, enfim, é uma escritora prolífica e muito brilhante. Então, muito Imagina. obrigada, Ive, pelo horário, por disponibilizar essas horinhas aí para compartilhar conosco a sua pesquisa, né? Nesse tema tão relevante que é o ENAD, principalmente para todos nós que nos envolvemos na formação de professores, né? E na formação de licenciandos e licenciandas. Então, com a palavra, Ive, fique à vontade. Muito obrigada, Thaís. Você sabe que aqui o grupo e a Unifesp são a minha segunda casa, né? Então, já conheço a maior parte dos alunos, né, dos professores que também estão participando do grupo, então é uma imensa satisfação. O que eu vou apresentar para vocês são os resultados, na verdade, um resumo dos resultados da minha tese de doutoramento, da pesquisa que eu realizei sob orientação da professora Silvia Fernanda de Mendonça Figueroa, e que eu defendi em abril, agora no começo do ano. O trabalho ele está relacionado com a identificação e a análise de elementos históricos e filosóficos da ciência na formação inicial dos professores, mas por meio da identificação desses elementos na prova do ENAD de 2017, dos cursos de licenciatura em Biologia, Física, Matemática e Química. A professora Thaís já me apresentou. Uma outra coisa que eu acho importante, né, falar, eu tenho nos últimos 13 anos trabalhado como orientadora de projeto de relatório de monografia lá no curso de Ciências Econômicas. Bom, de onde é que surgiu a ideia desse trabalho, né? A gente partiu de duas premissas. Primeiro, que a inclusão desses elementos de história e filosofia da ciência é fundamental para que a gente tenha uma educação científica contextualizada. A outra premissa é que as provas aplicadas pelo ENAD
poderiam oferecer qualidade de informação a respeito dos conteúdos percebidos como importantes pelo INEP. Então, a nossa premissa era o seguinte: ok, os conteúdos que estão na prova são considerados de importância pelo INEP e, portanto, cabe perguntar que conteúdos de História e Filosofia da Ciência a gente poderia perceber nas provas. Não sei se vocês têm algum contato com a prova do ENAD. A prova é realizada anualmente, mas a cada 3 anos um grupo de cursos é avaliado, né? Então, por exemplo, os cursos de licenciatura em Física, Química, Biologia e Matemática foram avaliados em 2017. Eles deveriam ter sido avaliados em 2020, e aí, por conta da pandemia, eles foram avaliados o ano passado, tá? Participam da prova os alunos que são concluintes. E até 2010, a gente também tinha a participação dos alunos ingressantes. E essa participação era para fazer um cálculo do quanto o curso teria sido capaz de agregar aos alunos, né? Então, você teria uma nota dos alunos ingressantes, uma nota dos alunos concluintes, e aí, então, você poderia calcular, né, esse ganho de desempenho. Os alunos, antes da inscrição, ou no momento da inscrição, eles preenchem um formulário de dados socioeconômicos, renda familiar, de que escola vieram, se entraram na universidade por alguma ação afirmativa, por que escolheram, inclusive, o curso, que pessoas que foram importantes na hora de escolher o curso, se vieram de universidade pública e privada, em suma, né? Uma quantidade imensa de dados. E também preenchem um questionário sobre a percepção de qualidade do curso. Então, tem lá uma série de perguntas sob a forma de escala de atitudes, e o aluno responde o que ele percebeu, né, sobre qualidade dos professores, qualidade do material oferecido, assistência da coordenação. E esse mesmo questionário também é respondido pelos coordenadores do curso. Então, é interessante porque depois eles cruzam, né, as informações que foram dadas pelos alunos e as informações dadas pelos coordenadores do curso. A prova, propriamente dita, ela tem 40 questões, é uma prova puxada, são 10 questões de formação geral, que são comuns a todos os cursos que fazem a prova naquele ano. São 8 itens de múltipla escolha e 2 itens dissertativos. E essa nota, ela corresponde a 25% da nota final. Depois a gente tem 25 questões de formação específica para cada uma das licenciaturas. E também, no caso dos cursos de licenciatura, e aí licenciatura em geral, também são propostos 5 itens de formação pedagógica. Esse conjunto de questões, ele responde por 75% da nota. Em 2017, a gente teve mais ou menos 17 mil alunos licenciandos em biologia, 3.700 alunos de licenciatura em física, 3.400 estudantes de licenciatura em matemática e 6.000 estudantes de licenciatura em química. A taxa de absenteísmo variou entre 17% e 21%. Qual foi o problema de pesquisa que a gente propôs? A pergunta que a gente se propôs a responder foi a seguinte: de que maneira que esses conteúdos históricos e filosóficos, que são inclusive previstos pelo quadro institucional, de que maneira eles foram avaliados na prova do ENAD de 2017 e qual foi o desempenho dos alunos nesses itens? A partir desse problema, nós formulamos 2 hipóteses. Primeiro, de que a maneira como esses itens foram abordados
sinalizariam a importância deles na formação docente, né, pelo menos na opinião do INEP, mas, ao mesmo tempo, eles evidenciariam as dificuldades que existem no diálogo entre conteúdos filosóficos, históricos, científicos e pedagógicos. E a nossa segunda hipótese é que o desempenho dos alunos estaria vinculado ou seria determinado por variáveis sociodemográficas, né? Por exemplo, categoria das IES, se públicas ou privadas, ou mecanismos de acesso ao ensino superior, se por meio de ações afirmativas ou não. A gente listou 3 grandes objetivos com o trabalho: identificar as exigências em relação à História e Filosofia da Ciência nas portarias do INEP, verificar como é que as provas do INEP atenderam a essas exigências e analisar as relações entre o desempenho e as variáveis sociodemográficas dos alunos. Essa previsão institucional dos conteúdos de História e Filosofia da Ciência, a gente realizou por meio de método de pesquisa documental. A gente analisou todas as diretrizes curriculares e também as portarias do INEP referente às provas do ENAD. E, como resultado, a gente confirmou a inclusão desses conteúdos na formação docente como sendo um conteúdo previsto pelo quadro institucional brasileiro. A inclusão de conteúdos de História e Filosofia da Ciência nas provas do ENAD, a gente verificou por meio de pesquisa bibliográfica. Então, a gente investigou a natureza das provas do ENAD, né? A gente procurou levantar que outras provas teriam também trabalhado com História e Filosofia da Ciência, e aí foi um momento importante porque a gente identificou uma lacuna. Eu não consegui localizar nenhum outro trabalho sobre formação docente em História e Filosofia da Ciência com base nos resultados da prova da ENAD. Eu acho que esse trabalho é o primeiro. Através de pesquisa bibliográfica, especialmente relacionado a Nature of Science e Features of Science, a gente identificou os critérios para escolher os itens e a gente escolheu os itens que se aproximavam, né, de Nature of Science do Matthews e do Lederman, e somamos alguns conteúdos relacionados à ciência, tecnologia e sociedade. A gente selecionou os itens também através de pesquisa documental, e aí a gente identificou o seguinte: em física surgiram 4 itens, biologia 3 itens, em química 2 itens, em matemática 1 item, e na formação geral, quer dizer, um item respondido por todos os alunos, foi proposto um item de CTS, né, de Ciência, Tecnologia e Sociedade. A gente dividiu esses itens em 3 grandes blocos. Itens relacionados ao desenvolvimento histórico das ciências, um outro grupo de itens sobre o papel da experimentação na construção do conhecimento, e um terceiro conjunto sobre ciência, tecnologia e sociedade. Vou fazer um parênteses. A presença maior de itens na prova, né, dos licenciandos em física foi motivo de discussão durante a banca, né? Porque a gente aventou algumas possibilidades para explicar isso e parece que não foi um tema que não obteve consenso, né, na banca. Eu acho que ainda é uma coisa para a gente verificar, né, o porquê mais itens de História e Filosofia da Ciência nas provas dos licenciandos em Física. Eu fiz aqui um quadro para mostrar para vocês um resumo, né, um painel desses itens que a gente selecionou e dos itens que a gente selecionou de múltipla escolha, tá? Porque esse índice de facilidade e o índice de discriminação, eles são calculados apenas para os itens de múltipla escolha.
Então, no grupo de DS, né, de desenvolvimento histórico propriamente dito, teve um item sobre o Galvani e o Volta, um item sobre desenvolvimento histórico dos conceitos de calor, um item sobre modelo atômico, do Dalton, do Thomson, do Rutherford e do Bohr, e depois também estratégias didáticas para discussão sobre equações de segundo grau. Também um item relacionado a desenvolvimento histórico propriamente dito. No grupo de experimentação, um item sobre natureza do trabalho científico e experimentação de múltipla escolha, e só para adiantar também foi proposto um item muito parecido de caráter dissertativo. Ciência, Tecnologia e Sociedade, sobre desenvolvimento sustentável, isso foi proposto para todos os cursos. No de Química, qual que seriam as justificativas para proposta CTS do ensino, e um item CTS na Biologia, para falar sobre bioética e responsabilidade. Esse índice, essa coluna de facilidade aqui, ela, na verdade, representa o percentual de acerto, né? Então, vocês vão ver que a gente não tem nenhum item considerado fácil. O índice de discriminação, ele reflete o seguinte: o quanto que aquele item foi capaz de separar alunos que tiveram um bom desempenho de alunos que tiveram um desempenho não tão bom. Então, vocês vão ver também que esses itens de História e Filosofia da Ciência, eles apresentaram uma capacidade boa, muito boa, de discriminar os alunos, tá? Bom, a análise desses itens permitiu que a gente confirmasse a nossa primeira hipótese de pesquisa, né? A inclusão desses conteúdos, ele revela uma fragmentação que existe nos cursos de licenciatura. Então, como é que a gente percebeu isso? Quando o item trabalha História e Filosofia da Ciência, ou ele trabalha isso do ponto de vista do conteúdo, né? Ou ele trabalha isso do ponto de vista filosófico, mas em nenhum momento a gente encontrou um item que trabalhasse um eixo científico, um eixo histórico e filosófico e um eixo pedagógico. A impressão que se tem é que quem formulou os itens acha que esse tratamento didático desses temas, ele se dá de maneira automática, né? Que você tem lá, então, um conteúdo de História e Filosofia da Ciência. Então, assim, automaticamente fica claro que conteúdo é esse e automaticamente o professor consegue encontrar uma estratégia para trabalhar com esse conteúdo em sala de aula. E a gente bem sabe que não é assim, né? Que o eixo pedagógico, ele é fundamental para você poder incluir esses conteúdos na educação científica. Outros resultados que a gente encontrou foi a ausência de temas envolvendo gênero, feminismo, participação da mulher, e também sobre o caráter eurocêntrico da construção do conhecimento. Essas duas coisas a gente percebeu, se não me engano, no item do Galvani, porque a mulher dele colaborou muito, né, para os trabalhos dele, e a questão do caráter eurocêntrico, quando a gente foi no item que falou sobre o modelo atômico, não há nenhuma referência sobre a participação de cientistas não europeus, né, no desenvolvimento dessas teorias, desses conceitos. Uma outra coisa que a gente percebeu num dos itens foi uma perspectiva anacrônica, né? Então, o item colocou para dialogar o conceito pré-socrático de átomo com os modelos atômicos do século XIX. Então, para a gente que já trabalha aqui nessa área, a gente sabe, né, que o conceito pré-socrático de átomo não tem nada a ver com o átomo do século XIX. Um outro resultado, a gente percebeu pouca reflexão
sobre a transição de concepções ingênuas para conhecimento científico, em especial sobre o papel do esforço teórico que antecede a experimentação. Então, todos os itens que trataram de experimentação, eles não fizeram nenhuma alusão à necessidade de abstração e de esforço teórico antes. É como se a experimentação ela também acontecesse naturalmente, sem que o pesquisador tivesse qualquer ideia prévia, conhecimento prévio. E, como eu já tinha falado, a gente também percebeu uma maior proporção dos itens envolvendo a prova de licenciatura em física. Bom, para a gente fazer análise do desempenho dos alunos, a gente utilizou todas as informações possíveis. Então, as informações dos relatórios, que são divulgados pelo INEP, os dados estatísticos do banco de microdados, e aí, juntando essas informações, nós adotamos 2 procedimentos. Primeiro, a gente realizou testes Q-quadrado para ver se havia ou não diferenças significativas nas associações entre as variáveis. E depois, a gente fez uma análise por agrupamento, que se chama Two-Step Cluster, para identificar a existência de grupos diferenciados em função de algumas variáveis muito relevantes que a gente encontrou nessa etapa dos testes Q-quadrado. As variáveis que a gente utilizou para a pesquisa foram essas aqui: categoria administrativa, região de funcionamento, grau de escolaridade de pai e mãe, renda familiar e ingresso no curso de graduação por meio de políticas de ação afirmativa. E o desempenho no item, a gente usou como critério o erro ou o acerto no item. Aqui eu dou uma explicação breve, né, do que é o teste Q-quadrado. A gente vê qual é a diferença entre o que se esperava encontrar de valor e o valor que efetivamente se observou, né? Se você observa um valor muito acima ou muito abaixo do valor que era esperado, você pode assumir que há uma associação, né, entre aquela variável e o resultado que a gente está querendo. E a gente também mediu o efeito dessa associação por meio do V de Cramer, que nós categorizamos em termos de pequeno, médio e grande. Quer dizer, a gente identificou a existência de uma associação e depois a gente viu qual o efeito, a força dessa associação nas variáveis. Esse quadro aqui, ele resume os resultados. Então, o que a gente fez? A gente pegou apenas as variáveis que haviam causado, né, uma diferença significante, né, no resultado, e as variáveis nas quais o V de Cramer tinha indicado, no mínimo, um efeito médio na associação. Quer dizer, diante de todo o quadro, né, de diferenças que surgiram, a gente procurou selecionar as mais relevantes. E aí, o que aconteceu? A gente percebeu 2 coisas. Primeiro, que no caso de física, dos alunos licenciandos em física, a região da IES e a renda familiar haviam sido as variáveis mais determinantes do desempenho. Isso também havia acontecido nos outros cursos, mas não de uma maneira tão intensa como aconteceu dentre os alunos licenciandos de física. E região que a gente encontrou esse desempenho acima, né, do esperado na região sul do país e nas famílias com renda familiar elevada. E aí a gente se perguntou o seguinte: ok, quer dizer que esse é um resultado específico dos alunos licenciandos em física da região sul de renda familiar elevada, ou há alguma outra coisa aqui que a gente não está conseguindo identificar? Aí nós fizemos mais um monte de teste Q-quadrado, só com os alunos de física, só com os alunos de física de renda alta, só com os alunos de física da região sul, todos os alunos da região sul, todos os alunos de renda alta.
E aí o que a gente descobriu foi o seguinte, que era muito provável que a gente estivesse trabalhando com um fenômeno multifatorial. E por que surgiu, né, essa hipótese? Porque a região sul é uma região com nível socioeconômico mais elevado em relação ao restante do país. E havia a possibilidade que, dentre os alunos de física, houvessem mais alunos de renda elevada. Da onde, então, talvez isso explicasse, né, um desempenho mais elevado justamente desses alunos. O que a gente, então, resolveu fazer? A gente resolveu usar essa técnica de two-step cluster, que ela funciona da seguinte maneira. Você cria uma nova variável. E aí você faz toda a análise do desempenho em função dessa nova variável que você criou. Quando você vai fazer o two-step cluster, a coisa mais importante é qual é essa variável que você vai criar. E, em geral, ela tem o apoio de um referencial teórico, né? Você não vai tirar essa variável, né, no chute. A gente resolveu usar o conceito de capital cultural de Bourdieu, que diz o quê? Que há um capital cultural por parte dos alunos e que tem a ver com o background familiar e que explica uma tendência a um desempenho melhor por parte desses alunos em relação ao restante. Significa o seguinte, que se a gente pegar alunos de classe elevada e pais e mães com nível superior, é muito provável que esses alunos tenham um desempenho maior em provas, né? E aí, a partir do Bourdieu, a gente criou uma nova variável chamada classe SOC, que é o quê? Que é uma variável que a gente formou a partir da escolaridade dos pais e da renda familiar, tá? Que seriam as duas variáveis que seriam responsáveis pela formação do hábitos do aluno, né? Aí, o que a gente fez? A gente elencou 12 prováveis grupos sociais a partir da combinação, né, dessas variáveis escolaridade de pai, mãe e renda familiar. Então, por exemplo, a classe D menos, os alunos teriam pai e mãe sem nenhuma instrução escolar e renda familiar baixa. Em contrapartida, os alunos classificados como A+, viriam de famílias com pai e mãe com nível superior e renda familiar alta. E aí, olha que coisa interessante. Vocês estão vendo essa tabela, esse quadro de composição de cada curso por classe social? O que a gente percebe? Que os cursos de biologia e física são os cursos com maior porcentagem de alunos de classes sociais mais elevadas, pelo menos de acordo com os critérios que a gente estabeleceu. E que os alunos licenciandos de matemática e química eram os alunos que praticamente não eram um número, não apresentavam nenhum número significativo em termos de classe social elevada. Para testar esse nosso agrupamento, a gente verificou a qualidade do cluster, né? O quanto que a gente chama isso, esse indicador de silhueta média, o quanto que o cluster tinha sido capaz de abarcar os elementos. Então, vocês podem ver que a partir de 50%, né, 0,5%, a gente considera o cluster como bom, e no nosso caso, os nossos clusters, eles tiveram uma silhueta média de 0,8, 0,9, quer dizer, muito bom. E também fizemos um teste Q quadrado para ver a relação entre classe social, renda familiar e escolaridade dos pais. E em todos os cursos, a gente descobriu uma associação muito forte entre essa nova variável e renda familiar e escolaridade dos pais. Isso mostrou para a gente que a gente tinha feito a escolha certa,
tá? Em termos da variável para agrupamento, e que o nosso agrupamento era capaz de produzir um resultado bom para a nossa análise. Aí, eu sempre fico muito impressionada quando eu vejo essas tabelas. O que a gente fez? Para os itens de múltipla escolha, a gente avaliou porcentagem de acerto e de erro, né? Aqui a gente só colocou de acerto, em função de classe social. E aí, olha só o que a gente descobre. Nos itens de biologia, o que é possível perceber? Em todos os itens. Que o desempenho aumenta, o desempenho melhora a partir do aumento da classe social. O que a gente descobre em termos de desempenho nos itens de física? Exatamente a mesma coisa. Quanto mais elevada a classe social, melhor é o desempenho dos alunos. Isso se repete em matemática e isso também se repete em química. Aí nós confirmamos a nossa segunda hipótese da pesquisa, né? O desempenho dos alunos está associado a variáveis socioeconômicas e, no nosso caso, a variável socioeconômica, ela foi construída a partir de escolaridade dos pais e da renda familiar. Bom, em termos dos resultados que a gente conseguiu, né? A classe social, ela é determinante de um desempenho melhor em todos os cursos, em relação a todos os conteúdos de História e Filosofia da Ciência, tanto de formação geral, como de formação específica. Quase como uma regra. À medida em que, quanto mais elevada a condição social, maior o número de acertos. No trabalho, isso vocês podem ver depois na tese, eu depois passo o link para vocês de como baixar a tese. Quanto mais elevada a condição social, menos estudantes negros e pardos. Quanto mais elevada a condição social, menor o uso de políticas de ação afirmativa. E aí, interessante, quanto mais elevada a classe social, maior a proporção de alunos em instituições privadas, o que mostra, né, um golaço que a gente já conseguiu por meio dessas políticas de ação afirmativa, né? Quer dizer, a gente tem hoje uma maior proporção de alunos de famílias com uma condição social menos elevada nas escolas públicas do que o que acontecia anteriormente, que você tinha os alunos mais ricos, né, ocupando as vagas nas instituições públicas. O que também a gente concluiu? Existe realmente uma falta de articulação muito grande entre conteúdos científicos, conteúdos de História e Filosofia da Ciência e práticas pedagógicas. E os resultados da pesquisa, eu acho que eles servem de alerta, né? Provavelmente nós teremos docentes que terão muita dificuldade para incluir História e Filosofia da Ciência nos seus cursos, né? Se a gente considerar que os itens do INEP, eles são representativos, né, da formação que esses alunos tiveram, é muito provável que eles tenham problemas, né? Aqui são as minhas referências.